Bom dia a todas e todos aí, muito obrigada aí, eu sei que é muito difícil a gente conseguir um tempinho, uma horinha no meio da semana aí, com tantas atividades assistenciais, mas a gente realmente acredita que é muito importante a gente poder não somente fazer uma assistência de excelência, mas também a gente poder, através disso, o ensino e a pesquisa. Então, essa é uma atividade onde estão todas convidadas, mas que a gente também quer muito que os nossos residentes desenvolvam essa pesquisa, né? E com certeza, cada um de nós vivencia casos muito interessantes e que todos podemos aprender com isso. Então, hoje eu tenho o prazer da gente, do grupo da enfermaria, poder compartilhar aí um caso muito interessante. Através desse caso, acho que existem muitos ensinamentos. Então, eu também quero agradecer a presença do Dr. Adriano Ferreira Silva, nosso radiologista, que também vai estar no meio da discussão, e eu não sei se a doutora Angélica Bracimões vai conseguir chegar, a nossa patologista, se ela conseguir também, vai ser bem interessante a discussão dela. Então, com muito prazer, eu quero apresentar a Júlia, nossa R1, Júlia Mazocchi, que vai estar apresentando o caso para todos. Bom dia, gente. Tudo bem? Então, hoje eu fiquei responsável por apresentar o caso de adenomegalia febril. O caso, então, é a paciente ML, de 6 anos, uma paciente do sexo feminino. Ela não tinha nenhum antecedente pessoal relevante, ela não tinha comorbidade prévia, tinha sido um RN termo que não teve intercorrências nem neonatais, nem gestacionais, não tinha histórico de internações, nem de cirurgia e negava quaisquer alergias. O caso dela começou no dia 19 de março, mas ela procurou atendimento aqui no PSI no dia 3, foi a primeira vez, 3 de abril. No dia 3, ela veio com uma queixa de nodulação em pescoço há 14 dias. Então, no dia 19, ela começou o quadro, que ela percebeu um aumento, uma nodulação em região cervical à esquerda. No dia 31, ela começou a ter febre de 39 graus, 31 de março, principalmente pela manhã. Até que dia 2, como ela persistia fazendo febre e estava com essa massa crescendo, ela procurou atendimento externo, lá foi aventada a hipótese de cachumba, prescrito ibuprofeno, e ela teve alta. Ela manteve febre no dia 3, então ela achou melhor procurar aqui o atendimento no PSI. Aqui, quando ela chegou, no exame físico, a única alteração que ela tinha era essa linfonodomegalia em cadeia cervical à esquerda, media aproximadamente 3 centímetros, tinha uma consistência fibroelástica e era doloroso apenas a palpação. Não tinha outras alterações no exame físico, não tinha dor se não palpasse linfonodo, não tinha eritema, nada. Aí foi feito o ultrassom quando ela estava aqui, que o doutor Adriano vai explicar um pouco. No ultrassom, então, nós vemos o seguinte: foi primeiramente visto um aglomerado de linfonodos. Esses linfonodos eram aparentemente redondinhos, ovalados, que é um aspecto. Geralmente o linfonodo benigno, ele tem esse aspecto mais ovalado e ele tem esse maior eixo paralelo à pele. A pele está aqui em cima e aqui é o linfonodo, tá? Só isso já fala a favor de um linfonodo mais de um aspecto reacional do que um linfonodo neoplásico. Então, a gente já poderia afastar essa possibilidade. Só que se você olhar bem direitinho na imagem, tem uma área aqui mais escura. Essa área mais escura, então, o radiologista aventou a possibilidade de que pudesse ser uma coleção, uma necrose ou um abscesso dentro do linfonodo. Tá? Embora os abscessos possam dar em linfonodos neoplásicos, eles são mais comuns em linfonodos inflamatórios ou infecciosos. Foi feito, então, um estudo com Doppler do linfonodo, que mostrou uma vascularização aumentada. Quando nós fazemos o Doppler normal do linfonodo, a gente vê um fiozinho de vascularização só na região do hilo. Esse é o normal dele. Nesse caso, fez como se fosse uma tempestade. Então, está cheio de vasos, né, indicam
um processo inflamatório, um processo neoplásico, pode dar aumento da vascularização. Foram pesquisados outros linfonodos e um deles visualizou grandes áreas bem quase anecoicas, né, quase pretas dentro do linfonodo, né, e essas áreas anecoicas pretas não tinham vascularização ao Doppler, ou seja, são áreas realmente de conteúdo líquido ou conteúdo purulento, porque não tem nada dentro, só tem líquido. E foi aventada, então, a possibilidade de uma linfonodomegalia necrótica. Em crianças, uma linfonodomegalia necrótica e localizada, normalmente nós pensamos no processo infeccioso inflamatório, ou bacteriano ou viral, né? Citomegalo pode dar, Epstein-Barr pode dar, mas uma doença que pode dar muito em criança também é a tuberculose ganglionar, pode dar um aspecto de linfonodomegalia necrótica, abscedada, ou também pode dar também aqueles casos mais de infecção fúngica, aquelas esporotricose também. Então, eu ficaria só por essa imagem no processo infeccioso inflamatório, né, pelo menos afastando uma possibilidade de uma neoplasia. Aí, então, falando um pouquinho sobre a linfonodomegalia, não é qualquer linfonodo palpável que a gente considera alterado. Para considerar linfadenomegalia, precisa ser ou linfonodo axilar e cervical maior que 1 centímetro, o dela encaixava porque era 3 centímetros, inguinal é maior que 1,5, epitroclear maior que 0,5. Sempre quando a gente palpa linfonodo supraclavicular é considerado alterado, então tem que investigar. E a gente divide a linfadenomegalia em aguda, subaguda ou crônica, para pensar nas etiologias. Ela estava ali com 14 dias, então ainda enquadrava no agudo. No agudo, as principais causas é viral, a bacteriana, ou outras causas podem ser Kawasaki, MISC, que com o quadro dela não era muito compatível. Só falando um pouquinho das outras causas também, da subaguda a gente já pensa em infecção por micobactéria, doença da arranhadura do gato, a síndromes mono-like, paracoccidioidomicose e neoplasias. E a linfadenopatia crônica, quando dura maior que 4 semanas, aí sim a gente pensa mais ainda em neoplasia, causas reumatológicas ou tuberculose, infecção por outras micobactérias. Por conta desse ultrassom e desse quadro clínico que ainda estava durando 14 dias, tinha febre, foi aventada no PSI a hipótese de linfadenite bacteriana. E ela teve alta com antibiótico. Eles optaram por amoxiclave. E orientaram retornar no dia 8 para ver a evolução. No dia 8 ela retorna aqui ao PSI, ela falou que não tinha tido melhora do quadro, a nodulação continuava ali, e ela persistia fazendo febres altas, de 39 até 40 graus. Ela falava que era principalmente no período da manhã. No exame físico, ela estava febril na entrada e tinha essa linfonodomegalia na cadeia cervical anterior, ainda medindo 3 centímetros, que só era doloroso a palpação. Ele não tinha outros sinais flogísticos. Ele era um pouquinho... Quando a gente palpava, era meio a gente não conseguia delimitar muito bem. Ele parecia... A gente não mobilizava muito, porque era bem profundo. Daí, foi uma das coisas que chamou um pouco a atenção nossa no caso. Aí ela foi optado por internar ela na enfermaria para investigar melhor. Então, no dia 8, a gente fez um hemograma que não tinham alterações. O PCR dela estava de 6,8 e foi feito uma ultrassom de abdômen quando não foi visto nada. No dia 9, já estava o quadro, como já estava se arrastando, ali ela já estava com 17 dias, mais ou menos, de sintoma. Então, a gente optou por investigar outras causas. Pedimos as sorologias, só rubéola e citomegalo, que era imune, as outras não reagentes. E pensando em doença da arranhadura do gato, que aí a gente perguntou quando ela chegou na enfermaria, ela tinha 2 gatos, ela vivia numa casa que tinha 2 gatos, mas ela negava quaisquer machucados, arranhões, essas coisas.
Aí a gente coletou também a sorologia de Bartonella e foi enviado o material para Adolfo Lutz. Mas é um processo bem demorado, demorou bastante para sair o resultado da sorologia. Foi solicitado o raio-x de tórax, que não tinha alargamento mediastino, só tinha o timo visível ainda. E a gente transicionou o antibiótico dela no dia 9 de clavulin, de amoxiclave, para Bactrim. Pensando porque aqui na comunidade do HU a gente tem 43% de resistência estafilocócica para o amoxiclave e também pensando na hipótese de doença da arranhadura do gato. No dia 10, depois de receber o Bactrim, a paciente apresentou reação alérgica, ela teve racha cutânea e angioedema, então a gente fez antialérgico, ela melhorou. Fez um hemograma que veio com uma leucopenia, o PCR abaixou, veio menor que 3, TGP um pouquinho aumentado de 75, TGP de 75, TGO, desculpa, de 48, e o DHL de 351. O painel viral dela veio negativo, pensando em causas virais, e ela fez a tomo, que o doutor Adriano vai discutir também. Só um adendo antes dele começar, a gente fez a tomo pensando em ver se ela tinha outros linfonodos em tórax, ou na região do pescoço mesmo, ver como que estava. Então, foi feita a tomografia, tá? A tomografia de pescoço. Essa tomografia, observamos aqui na cadeia esquerda, essa formação, estou tentando passar aqui, essa formação hipodensa, tá? Nessa região esquerda, cervical à esquerda, que você tem, então, uma área hipodensa que ela tem uma densidade de líquido, a gente sabe que é um líquido, e é compatível com um abscesso linfonodal. Então, esse era um linfonodo que acabou evoluindo com um abscesso, né? Esse linfonodo, ele causa um aumento, né, da região cervical, e você pode notar até que ele já dá uma pequena repercussão aqui na coluna aérea, desviando um pouquinho a coluna aérea para a direita, né, pela compressão, pelo aumento volumétrico. Aqui tem outros linfonodos nessa região, aqui, né, aumentados, né, observem que o outro lado não tem, alguns deles têm esse aspecto abscedado, né, são linfonodos que eles se localizam. Geralmente, os linfonodos cervicais que são mais afetados são os níveis 2 e 3, que são níveis júgulo digástrico superior, médio, né, e o inferior é o 4. Geralmente, o que nós mais observamos são nesse nível aí, que fala novamente a favor de um processo infeccioso inflamatório, né, eu sempre penso nesses aspectos, que tem muita linfonodomegalia necrótica. Eu, Adriano, penso em tuberculose, um processo mais crônico, né, embora a história não seja compatível, né, ou até uma infecção bacteriana ou fúngica. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora o tórax. Será que foi? Acho que foi, ó. Então, o tórax em si não vai ter nada, não foi identificada nenhuma alteração, mas na parte que foi feita para o abdômen, nós notamos duas pequenas alterações. Uma delas é essa hipodensidade, mais pretinho, em volta da veia porta. Então, esse branquinho é a veia porta. Em volta dela tem todo esse preto em volta. Isso significa que o paciente ele tem um edema periportal. Esse edema periportal ele pode ter várias causas, ele é inespecífico, mas uma colangite pode ter. Uma coisa que dá muito esse aspecto também é esquistossomose, mas não tem nada a ver com a história. Às vezes um edema mesmo, uma hepatopatia, até por algum motivo, no caso, como ela teve uma reação alérgica à sulfa, poderia ser até de origem medicamentosa. Uma hepatopatia, eu não consigo associar uma relação direta da doença de base dela com essa alteração periportal. Então, poderia, mas essa história que ela teve, que inclusive ela aumentou as transaminases hepáticas, então,
podia ser até uma reação da própria sulfa, tem uma hepatite medicamentosa alérgica aí. Então, eu achei que, eu não ia nem falar desse edema, mas como ela falou que aumentou a transaminase, então eu pensei de ser uma hepatopatia mesmo. Essas alterações do baço, elas são alterações muito sutis, na verdade. Então, elas não iam aparecer na ultrassom. Não é aqui. Aqui está aumentando a janela. Agora tem que ajeitar a janela e aqui. Eu, particularmente, você nota uns pontos muito pequenininhos no baço. Estou tentando colocar aqui. Ó, tem um bem aqui que passou. Deixa eu ver se está certinho. É ali, é lá. Aqui um pontinho, ó, tem um pontinho aqui, tem um pontinho ali. E aí foi pensado nesses pontinhos hipodensos, né, esses mais escurinhos, em microabscessos, né, e foi aventado realmente a possibilidade de uma infecção mais sistêmica. E aí, novamente, vinha para mim essa hipótese, será que é tuberculose, uma tuberculose primária, né, já que a tuberculose primária muitas vezes dá sintoma generalizado, assim, mas aparentemente não tinha nada pulmonar. É que eu não estou nem querendo pegar a janela. Deixa eu ver se eu consigo fazer a janela pulmonar aqui. Clica no número, ali, número 5 ou 4. Não, ali mesmo, no teclado. Opa, tenta 5. Acho que foi o 5. Deixa eu ver se eu consigo. Não, tenta o 6 ou 4. 6. Tenta o 6. O 7. Aqui, janela pulmonar. Ó. Então, ó, o pulmão é um pulmão que está normal, não tem nenhum processo inflamatório, infeccioso pulmonar. Isso já dá uma, tipo, tuberculose primária, assim, nada pulmonar, a gente sempre fica meio, né? Mas permanece como um processo inflamatório, infeccioso inflamatório subagudo para crônico, esse seria o meu diagnóstico aqui. Então, como a gente viu na toma, eles não viram nada de outros linfonodos e viram essas alterações hepatosplênicas, né? Aí, no dia seguinte da paciente ter feito a toma, ela começou a queixar um pouquinho de uma dor abdominal meio inespecífica, principalmente região de epigastro. E a gente optou por transicionar o antibiótico dela, como ela tinha tido essa reação alérgica ao Bactrim, a gente transicionou para azitromicina, ceftriaxona e clindamicina. No dia 12, ela já parou de fazer esses picos febris. Ela vinha fazendo picos diários, era difícil até abaixar a febre dela. Às vezes a gente precisava usar dipirona, paracetamol e ibuprofeno para conseguir avaliar ela a febril. No dia 12, então, ela fez o último pico. No novemograma, ela aumentou um pouquinho o leuco, foi para 11.000, o anterior era 6. Ela fez uma plaquetopenia de 43.000. PCR continuou menor que 3. TGO ainda um pouco tocada, de 80. E sem outras alterações relevantes. No dia 13, saiu o resultado da hemocultura, que tinha sido coletada no dia 8 e veio negativo. No dia 14, também pensando em doença da arranhadura do gato, que eu vou falar depois, mas uma das alterações possíveis pode acometer também a parte do olho. Então, a gente fez o exame de fundo de olho, que eles não viram alterações. Ela fez o PPD, que também não reagente. Ela tinha na história que a avó tinha tratado tuberculose há mais de 20 anos. A gente não sabia direito sobre o tratamento, mas tinha isso ali na história. No dia 16, a gente optou por fazer a retirada do linfonodo. A gente fez a biópsia excisional, porque como até o doutor Adriano falou, uma das hipóteses era tuberculose, e a gente não podia simplesmente fazer uma PAF, porque tinha risco de fistulizar. Então, ela fez a biópsia excisional desse linfonodo, não teve nenhuma intercorrência no procedimento. Já no dia 16, saiu alguns resultados, que veio gram negativo, a coloração de gram, né, negativo, o micológico direto também negativo e a pesquisa de Barr negativa. Então, a gente excluiu
a tuberculose. Só falando um pouquinho das indicações de biópsia para linfonodo. Linfonodo de crescimento constante por 2 a 3 semanas, a consistência endurecida, aderida. Ali a gente ficou um pouquinho... Foi um dos motivos que a gente optou por fazer a biópsia dela também. Indolor, o dela era indolor, tipo, no fim da internação ela já nem queixava mais quando você ia palpar, e no começo a gente ficava em dúvida se era mais receio dela ou dor mesmo. O linfonodo dela não tinha muito aspecto de inflamatório quando a gente examinava. Ser supraclavicular, ter uma duração maior que 6 semanas, ter alterações em imagem indicativa de biópsia ou raio-x de tórax com alargamento de mediastino. Aí, no dia 17, a gente repetiu o ultrassom de abdômen dela. Ele veio base de dimensões limítrofes, tendo essas imagens hipodensas, que eles consideraram talvez microabscessos, e repetimos o hemograma. Dessa vez tinha normalizado já a plaquetopenia dela. No dia 18, então, como ela já estava em um bom estado, tinha feito procedimento sem intercorrência, não estava mais fazendo febre, tinha terminado a antibiótico terapia, a gente optou por alta hospitalar e retorno para checar o resultado da sorologia de Bartonella, que ainda não tinha saído, que a gente tinha coletado lá no dia 9, e o anatomopatológico, retorno na JEP para isso. Recebemos uma requisição de anatomopatológico muito bem preenchida, que os informes clínicos são primordiais para o segmento rápido do material. Era uma paciente feminina de 6 anos, 4 meses e 13 dias, com uma linfadenomegalia cervical apenas à esquerda, há um mês, com picos febris e um aspecto liquefeito dos linfonodos à palpação. Esse sinal é muito importante. E a biópsia incisional do linfonodo cervical esquerdo. Hipóteses diagnósticas: linfoma, no caso uma doença de Hodgkin, tuberculose, doença da arranhadura de gato, porque houve a investigação de contatos com gatinhos. Bom, o que nós encontramos é um linfonodo. Observem que existem ainda folículos linfóides, né? Mas eles estão apagados. Isso é muito importante para a fase crônica da doença que eu vou explicar. À medida que a doença vai cronificando, os folículos linfóides, eles vão diminuindo, esvaecendo, muitas vezes eles vão à necrose e depois até desenvolver a cura, muitas vezes o linfonodo fica apenas fibrótico depois. E na periferia desse linfonodo começou a observar uma ruptura da cápsula, isso eu deixei em maior aumento, com uma grande proliferação colagênica e um infiltrado inflamatório misto. E os vasos espessados. Observem que já não é um linfonodo com a conformação anatômica normal, a cápsula já foi rota e por entre os seios, colocado no maior aumento, há uma grande proliferação de banda colágena. Isso é muito importante porque é um diagnóstico diferencial com doença de Hodgkin. Na doença de Hodgkin tem muita proliferação de banda colágena no linfonodo. Outro aspecto a observar, dos folículos linfóides remanescentes, aqui nós temos a região centrofolicular, há uma transformação epitelioide desses centros germinativos. E, além disso, ao observarmos por entre os folículos, nos espaços interfoliculares, além da proliferação de uma fibrose colagênica, nós observamos, seria interessante apagar a luz, que ficaria com maior nitidez.
observem células ao formato núcleo em formato de 8 e o citoplasma bem eosinofílico dentro desses círculos, né? São eosinófilos. Isso também confunde com doença de Hodgkin, que é rica em colágeno, infiltrado inflamatório misto, eosinofilia presente. Mas, acompanhando essa massa de linfonodo, nós observamos cavidades estrelares, e isto são cavidades e estiócitos em paliçada. Observe que existe uma disposição paralela e perpendicular desses núcleos. São estiócitos em paliçada. Isso é uma característica muito importante, que é o aspecto estrelar do aparecimento de granulomas da doença de arranhadura de gato. E aqui, novamente, os estiócitos à disposição estrelada e com infiltrado inflamatório misto, rico em neutrófilo. Nós já temos uma disposição de microabscessos estrelados. Isso é muito importante para o diagnóstico diferencial de doença de Crohn para doença de arranhadura de gato e tuberculose. Aqui, nós já observamos áreas de abscessos com confluência. Esses abscessos, eles romperam a cápsula do linfonodo, inclusive havia já infiltração do tecido muscular esquelético da região cervical. Daí aquele aspecto plastroso, a palpação muito bem relatado na requisição de exame anatomopatológico. E, para dificultar ainda mais, nós tínhamos várias regiões com formação de granulomas, com células de Langas, com os núcleos na periferia e estiócitos multinucleados, né? E necrose, uma necrose virulenta, suja, com diagnóstico diferencial de doenças granulomatosas crônicas, como tuberculose, PB-micose. Então, o que poderíamos fazer? Descrever uma possibilidade maior pela hipótese clínica, a evolução clínica já evoluindo para o estado crônico a subcrônico, pelas características, que poderia ser uma doença de arranhadura de gato complicada, né? Mas, no entanto, pelo aspecto de apresentação de granulomas, principalmente tuberculose, o centro do granuloma, a necrose, ela é mais eosinofílica amorfa e não tem núcleos visíveis. No entanto, na PB-micose, isso no interior, nós observamos esse tipo de granuloma também. Tá? Então, há uma necessidade complementar de fazer estudo histoquímico, né, pela coloração da prata para pesquisa de fungos, né, e Zio-Nielsen para descartar bacilos alcoácidos resistentes. Bom, é uma linfadenopatia, a doença da arranhadura de gato é uma linfadenopatia geralmente localizada. Em 85% dos casos, ela é localizada, ela só compromete um gânglio ou uma pequena cadeia ganglionar, desenvolvida em 1 ou 2 semanas após inoculação. 80% dos casos é autolimitada, resolve e nem precisa de antibiótico terapia. A localização preferencial é cervical ou axilar. Os linfonodos apresentam necrose associada a abscessos estrelados. É a tríade clássica. Paliçada de estiócitos, mais necrose, mais neutrófilos. É o que se apresenta nessa biópsia. A forma precoce, ela apresenta apenas hiperplasia folicular com microabscessos muito pequenos, subcapsulares. Não é esse caso, tá? Porque já houve rompimento... Já houve rompimento capsular. E a forma de tempo intermediário, existe a capsulite.
A forma tardia, os abscessos são confluentes, estrelados e abundantes. Estiócitos multinucleados podem ser encontrados. As formas graves ocorrem imunossuprimidos, são granulomas necrosantes em fígado, baço, osso, sistema nervoso central, conjuntivite folicular e trombocitopenia. A síndrome de Parenot é uma conjuntivite folicular, a histologia, com linfadenopatia. O diagnóstico diferencial, tuberculose é uma necrose caseosa, existem as células de Langas, como no caso apresentou, só que a necrose é uma massa eosinofílica amorfa e que você não vê células, os núcleos estão necróticos. Sarcoidose, não existe necrose e nem abscesso, e às vezes você consegue localizar calcificação, que são os corpos de Schaumann, ou os corpúsculos asteroides, a formato de uma estrela eosinofílica. Diagnóstico diferencial, linfoma de Hodgkin, que pode haver a proliferação de colágeno denso, infiltrado inflamatório misto e eosinófilo. Raramente evolui para abscesso. Tá? E o que é patognomônico é a presença da célula de Riedsteinberg. E a doença de Kimura. A doença de Kimura, ela pode, às vezes, simular a doença de arranhadura do gato. Só que existe uma diferença. A doença de arranhadura do gato complicada, ela tem muito abscessos e neutrófilos. E a doença de Kimura, muitos eosinófilos. O diagnóstico pela histoquímica, coloração pela prata modificada, Steiner ou Wortstarr, imunohistoquímica para Bartonella Rensalai, aqui está a referência. Uso combinado de Wortstarr com a imunohistoquímica pode produzir maior sensibilidade de qualquer um deles isoladamente. Essa é uma das referências atualmente mais usadas na clínica médica. A combinação em laboratório de anatomia patológica da histoquímica com a imunohistoquímica. E a biologia molecular, o organismo causador pode ser detectado pelo PCR. Há outras técnicas, a imunofluorescência, o guinsalento, muitas vezes ele dá falso negativo, porque depende muito da concentração bacteriana, assim como a cultura, tá? Depende da punção da região comprometida com maior contingente de bactérias loco-regional. E essas são as referências principais. E eu aconselho Pathology Outlines, que existem as principais referências atualizadas para o diagnóstico da bactéria, tá, causadora da doença arranhadura de gato. E uma coisa que se dá de muita importância, já que a maioria dos casos é autolimitado e os 20% dos casos são complicados, o que se pede internacionalmente é foco fino com crianças transplantadas. E muitas vezes não se recomenda, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, não se ter gatos felinos em casa, tá? É isso. Obrigada. Saíram os resultados, então, mais resultados da biópsia, então, que veio a cultura aeróbia negativa para fungos negativas, e o anátomo patológico veio uma linfadenopatia granulomatosa com necrose, esboço de microabscessos estrelares com estiócitos em paliçada. Isso é uma alteração bastante sugestível de doença da arranhadura do gato. Então, ali a gente já estava praticamente fechado o diagnóstico e saiu também a sorologia. A sorologia para Bartonella veio reagente. Então, a gente fechou o diagnóstico de doença da arranhadura do gato, forma sistêmica. Aí aqui eu só coloquei para ilustrar a linha do tempo da doença dela. E falando um pouquinho rapidinho da doença da arranhadura do gato, que eu acho que é uma doença que a gente não tem tanto contato assim. É uma infecção causada pela Bartonella Rensalai e é uma das principais causas de linfadenopatia regional subaguda em crianças. Os gatos são os reservatórios naturais da doença e a transmissão para humanos pode ocorrer ou via direta, que é quando o gato morde ou arranha ou lambe mucosas ou feridas,
ou pode ser por via indireta, que é por meio de picada de pulga do gato. Então, tem essa forma também de transmissão. E a via indireta, por meio da pulga, ela está mais associada também a gatos adultos, que não é tão comum a mordedura ou arranhadura. Isso foi uma das coisas que confundiu a gente, porque ela tinha só gatos adultos em casa. Geralmente é uma doença sazonal de outono e inverno, principalmente pelo ciclo de reprodução das pulgas. Tem 3 formas clínicas da doença caracterizadas. A primeira é a linfadenopatia regional subaguda, que vai ter só a adenomegalia dolorosa, que surge por volta de 2 semanas depois da inoculação do agente. Vai ser essa adenomegalia isolada, que pode medir de 1 até 10 centímetros, mas geralmente tem eritema na pele ao redor e mais sinais flogísticos. Os locais mais comuns de acometimento são axilar, epitroclear, cervical, submandibular e, menos comum um pouco, femoral ou inguinal. Pode ter abscesso e supuração em 25% a 30% dos casos. É uma forma geralmente benigna e autolimitada. A segunda forma é a óculo-glandular, que a manifestação mais comum é a neuroretinite, por isso a gente fez o fundo de olho na paciente. Nessa forma pode ter a síndrome de Parinot, que é a tríade de conjuntivite folicular com adenopatia pré-auricular e granuloma conjuntival. Também é autolimitada e não deixa sequelas. E também existe a doença sistêmica, que foi o caso da paciente apresentada, que a paciente vai ter febre prolongada e sintomas constitucionais. Pode ter mialgia, artralgia, perda de peso, dor abdominal, hepatosplenomegalia e rash cutâneo. Outras manifestações podem acontecer, pode ter osteomielite, endocardite, encefalopatia também, mas isso é um pouco menos comum. Cerca de 30% dos casos, a literatura fala que evolui para a forma sistêmica, mas a gente vê nesse caso que às vezes é um achado meio incidental, então a gente não sabe se é só 30% mesmo, ou se só por ser uma coisa benigna e autolimitada, se só não é investigada essa parte de acometimento sistêmico. E em imunocomprometidos pode ter a angiomatose bacilar, que vai ser um distúrbio vasoproliferativo da pele subcutânea, que pode acometer ossos, fígados e baço. O diagnóstico ele é clínico e de exclusão de outras causas. Tem os critérios de Margilet, pode ajudar, que é pelo menos 3 positivos. Comprovação do contato com gatos com porta de entrada identificada, o resultado cutâneo positivo, seja imunoensaio ou imunofluorescência, imunofluorescência positivo com título maior que 1/64, ou aumento de 4 vezes durante o tempo da doença, excluir outras causas de linfadenopatia subaguda, ter a histopatologia típica e o PCR positivo para Bartonella com lesões hepatosplênicas típicas. A cultura ela é raramente positiva por conta do tipo de crescimento do patógeno, que ele tem crescimento lento e exige um preparo específico. O tratamento ainda é bastante controverso na literatura. Existem autores que orientam nem tratar com antibiótico e autores que orientam usar o antibiótico. A maioria dos casos ela vai ter uma evolução benigna e vai se resolver sozinha. Em casos leves, pelos estudos que a gente leu, o antibiótico não alterou o tempo da doença. Quando fica mais, quando eles orientam mais usar o antibiótico em pacientes com forma sistêmica, quando a paciente tem essa linfadenopatia prolongada, sintomática, ou quando ela tem alguma doença de base que possa agravar o quadro. A possibilidade de antibiótico para ser utilizado também é uma controvérsia, mas eles falam mais em macrolídeos, ciprofloxacina, doxiciclina e o Bactrim. A rifampicina, ela tá ali como uma possibilidade, mas eles falam mais para usar em associação em casos de doenças mais graves. Então, daí você associa a rifampicina como o segundo antibiótico.
Aí, só queria deixar algumas mensagens finais, que é sempre avaliar na história quando você tem um linfonodo, se tem contato com gato, é importante. Sempre lembrar ali da Bartonella como uma possibilidade diagnóstica, que às vezes a gente acaba nem pensando nisso. Pesquisar a forma sistêmica em pacientes que estão tendo essa febre prolongada e pensar em talvez fazer os exames subsidiários para ajudar nesse diagnóstico. Pode ser ultrassom, fundo de olho, que pode ter alterações típicas, e a sorologia para Bartonella, mesmo que demore um pouco para sair o resultado. Era isso, obrigada pela atenção. Fica aí. Obrigada aí pela apresentação, Júlia, muito boa apresentação. Então, acho que realmente o objetivo é que vocês estejam aí preparando esses casos que são muito importantes para todos, né, para todas. Eu queria saber primeiro, nesses próximos 15 minutos que a gente tem, se a plateia quer fazer algum comentário, e com certeza o professor Dr. Alfredo Elias Gílio está aqui para fazer os comentários para a gente, que esse é o objetivo, que a gente possa ter, mas as perguntas estão abertas aí para a plateia. Se quiser perguntar alguma coisa para a Júlia em relação ao caso, se sinta à vontade, o pessoal que está à distância na internet também, antes do professor Alfredo fazer os comentários desse caso. Alguém quer fazer um comentário? Então, a palavra é tua. Bom, primeiro eu queria cumprimentar, né, a apresentação, acho muito interessante, agradecer com a Adriana a participação, achei muito legal, muito legal. Reforçar algumas coisas aqui nesse caso, né? Reforçar algumas coisas. Primeiro, lá na primeira passagem lá no pronto-socorro, alguém disse que era cachumba, certo? Sim. Esse é um diagnóstico diferencial e um errinho muito comum, né? Você está com gânglio cervical anterior, que é diferente de cachumba. Cachumba é na parótida, cachumba é ângulo da mandíbula, que fica um pouquinho edemaciado, e é uma coisa muito mais de você olhar do que de você palpar. Você olha, mas você não palpa. E o gânglio é ao contrário, você consegue palpar bastante, né? Então, primeiro esse diferencialzinho que eu vi que rolou aí no começo, né? Segundo, estamos falando de uma adenomegalia cervical febril, certo? Primeira coisa que a gente sempre vai pensar, ainda mais quando tinha algumas áreas dentro, né, formando alguns abscessos, né? Você está imaginando piogênico, ou estáfilo, é isso que está rolando. O que estava estranho para piogênico aqui? Primeiro, um pouco longo, arrastado. Segundo, o hemograma não tem leucocitose, desvio, não tem nada. Terceiro, PCR michuruquinha, né? Para você imaginar piogênico, já começou a ficar um pouquinho esquisito, vamos dizer assim, né? Você pode até abordar um pouco nesse sentido, mas ficou um pouco esquisito. Na medida que vai ficando mais subagudo, como você colocou, né? Passou de 14 dias, claro que tuberculose é uma das possibilidades, lógico, com certeza, mas seria estranho, sem nada respiratório, sem uma epidemiologia, seria um pouquinho esquisito, é uma preocupação. E é uma preocupação, principalmente quando eu olho aquele gânglio e eu não estou conseguindo chegar no diagnóstico. Claro que uma parte por causa das nossas limitações, né? A sorologia demora uma eternidade, a gente fica se enrolando aqui, um pouco por causa das limitações. Muito bem, mas eu não consigo chegar no diagnóstico, eu vou ter que mexer no gânglio, perfeito, né? Ainda mais que o gânglio está lá com uma parte dentro que está necrosando, alguma coisa assim. Eu já vi o passo que tem lá, né? Aqueles microabscessos, muito sábia a decisão de retirar o gânglio sem fazer a punção, né? Porque o intuitivo, bom, vou só puncionar ali aquele gânglio e ponto final. Se eu só puncionar e for uma tuberculose, eu faço uma fístula, não fecha mais. Não fecha mais, vou ter que tirar o gânglio depois. Então foi muito sábio isso, ajudou a gente no diagnóstico, com certeza ajudou, né? E eu só queria terminar fazendo uma perguntinha para você. Depois do diagnóstico fechado, o antibiótico foi descalonado? Porque ela sai com o esquema antibiótico aberto, né? Amplo, né? Como é que ficou o esquema final? Eu acabei esquecendo de comentar isso, mas um dia antes da alta hospitalar dela a gente suspendeu o antibiótico, ela saiu sem antibiótico para casa, voltou no AGEP semana passada e ela estava super bem, ela não tem nenhuma queixa, não fez mais febre, não... Então ela ficou sem antibiótico, na verdade, no tratamento. Fez, né? 5 dias de antibiótico. Tá certo. E a outra dica em relação ao gato, né, que isso é clássico, né? É clássico a história do gato, né? É muito comum quando a gente pergunta isso e a família responde, não, é gato filhotinho.
Isso aí é que é pior, né? Então, acho que é bem interessante, bem legal mesmo. Parabéns, viu? Não, até vou fazer uma pergunta. Só que, Ju, acho que eu vou fazer para o doutor Alfredo. Porque... Não, posso fazer para você, daí você pode reportar para ele. Mas eu, assim... Alfredo, você acha que é subdimensionado, dado que a maioria tem aquele resolução espontânea? Acho que deve ser muito subdimensionado, não? Silvia, imagino que sim. Muito provavelmente sim, né? Aqueles casos que acabam melhorando, se tem um quadrinho viral, um quadrinho bichuruco, alguma coisa assim, muito provavelmente sim, né? E essa história do antibiótico é um pouco isso, quer dizer, a grande maioria vai sarar sozinho, né? Mas não são todos, não, né? Porque quando você vai ler a literatura, bom, sim, você colocou naquele pacotão todo mundo com aquele quadro leve michuruco, isso era sozinho mesmo, né? Esses quadros mais encrencados, não necessariamente, né? Parinou, as outras coisas, não necessariamente. Então, acho que precisaria tomar um pouquinho de cuidado com essa colocação. Mas eu tenho impressão também, claro que a gente não levanta no estudo aí especificamente, né, Silvio? Talvez fizesse sorologia numa quantidade grande de crianças para avaliar, alguma coisa assim. Esse é como dizia o professor Gabriel, é um estudo à espera de um autor, né? No estudo à espera de um autor, você fazer sorologia para a arranhadora do gato nas várias faixas etárias, descobrir curva, fazer esse tipo de coisa, é o estudo à espera de um autor, né? Vamos dizer assim. Né? Mas eu tenho essa impressão, é um chute. Doutora, só nos artigos que a gente leu, eles citam isso, que talvez seja bem subdiagnosticado, porque melhora rápido e espontâneo, né? Apesar do tratamento, até as formas sistêmicas, eles falam que provavelmente é subdiagnosticada, que tipo, eles falam que é 30%, mas pode ser muito mais, que você não chega a fazer exames para todo mundo por ser uma doença que vai melhorar. É. Às vezes a gente nem pensa. E só uma curiosidade que eu até contei para a Valéria, eu tenho uma paciente que ela morre de medo de tudo, o bebê tem 2 anos e pouco, ela tinha medo de tudo, qualquer espirro, um medo. Daí um dia me liga e falou, fui tomar café da manhã com gatos, diz que tem um lugar aí meio perto de São Paulo, que é café da manhã com gato, aquele monte de gato, e naturalmente o gato arranhou a criança. Eu falei, gente, eu que não sou medrosa, jamais iria tomar café da manhã com gatos. Então, tem epidemiologias diversas aí para arranhadura, né? Queria agradecer, então, muita participação da doutora Angélica, do doutor Adriano, que acho que muito contribuíram aí, professor Alfredo, para que a gente pudesse aprender juntos, né? Eu acho que aqui dentro do HU a gente tem muito essa interação, que é o que a gente preza bastante, a Valéria do CCH também, né? A gente acabou trocando uma ideia. Então, doutor Mac, que abriu esse espaço aí para a gente também, de estar apoiando as nossas reuniões. Eu quero agradecer a todos os estágios envolvidos também, porque a gente sabe o quão difícil é liberar os nossos residentes para estar nessa horinha, e por isso que eu não quero exceder o tempo. Essa criança, nós já pedimos o termo de consentimento livre esclarecido, que a família assinou, porque o nosso objetivo realmente é a gente poder transpor isso num artigo com a participação aí de todos os envolvidos, tá? A Valéria quer fazer um último comentário antes de encerrar? Desculpem, mas primeiro uma pergunta para a Angélica. Se eu entendi bem, histopatologicamente, não foi possível confirmar a doença da arranhadura do gato e nem excluir a tuberculose exclusivamente pela histopatologia, ou entendi errado? Não, a histoquímica para TB e... Oi, a histoquímica para Zio-Nielsen deu negativo, mas também não é excludente de uma forma granulomatosa paucibacilar. Mas a forma granulomatosa paucibacilar, ela não vem com abscesso. O que é mais sugestivo na arranhadura de gato foi exatamente o que aparece na forma complicada, na forma crônica, que é o abscesso estrelado. E o abscesso estrelado com os estíocitos em volta não é patognomônico, né? Mas 90% dos casos dos linfonodos, só que infelizmente são na forma subaguda para crônica ou subcrônica. E a forma subcrônica, depois ela vai em cicatrização, colagenização.
A forma subcrônica é a mais difícil de dar diagnóstico, porque pode ser confundida com doença de Hodgkin, esclerose nodular. Também. Então, assim, realmente... Na verdade, são vários recursos, né? A gente tem que dispor da histoquímica, a imunistoquímica, quando existe, e um bom laboratório conveniado de biologia molecular. E a história, né? A história vem a bater os tempos dela, né? O tempo dela vem a confirmar o aspecto histológico que apareceu na lâmina. E somado que ela ficou febril antes de tirar o gânglio, usando os antibióticos e tinha sorologia positiva, então realmente fica bem configurado o diagnóstico. Isso. Mas eu gostaria de fazer uma observação mais epidemiológica, assim, de que realmente a tuberculose sempre tem que ser pensada nesse momento, porque depois da pandemia, ou durante a pandemia, é um fenômeno mundial que aconteceu, né, que aumentou muito o número de casos e de casos diferentes de tuberculose, porque as pessoas que tinham tuberculose durante a pandemia no mundo inteiro ficaram sem acesso a serviços de saúde, transmitindo para os seus familiares, inclusive crianças. E a gente vê na epidemiologia do Butantã, do município de São Paulo, do estado, do país e do mundo inteiro, um aumento do número de casos diferentes e casos em crianças. Então, esse caso, particularmente, acho que até que realmente se fechasse tuberculose, como aconteceu, teria que ter sido mantido como um diagnóstico diferencial importante. Sim. E no final ficou como doença da arranhadura do gato, ainda bem. Perfeito. Mais um comentário aqui, se não tivesse ficado a febril com o antibiótico, talvez até a tuberculose não tivesse sido completamente excluído, porque uma vez que fez a cirurgia e tirou o gânglio, tratou a tuberculose, que é o que se fazia muito antigamente, antes de existir antibiótico para tuberculose, né? Verdade. Então, é só um comentário assim para chamar a atenção para a necessidade de sempre pensar tuberculose hoje. Perfeito, pela nossa realidade social, né? E também sempre reunir uma boa anamnese, né? A anamnese é tudo, né? Anamnese, exame físico, aí o resto a gente corre atrás. Então, muito obrigada a todos, elogios aí da preceptoria aí, da apresentação, e daqui 3 semanas, então, o caso vai ser um caso do AGEP, o ambulatório que vai estar coordenando com o residente, e lembrar também que essas reuniões estão gravadas no canal do HU. Depois a gente vai transmitir para todos. Então, a primeira reunião já está lá, gravada, sobre pesquisa bibliográfica, que é uma reunião muito legal para quem não pôde assistir, e mesmo para quem pôde assistir, poder estar revendo esse conteúdo. Deixe seu joinha, né? E agradecer aí também o Juraci, que deu todo o apoio técnico aí para que essa reunião pudesse acontecer. Então, obrigada a todos e bom trabalho.